E aí, galera, olha só, meu nome é Thales Moraes, estou passando aqui para a gente trocar uma ideia acerca de um dos pontos mais buscados aí pelo pessoal que estuda para concursos públicos, que é a elaboração de resumos. E olha só quem eu trouxe aqui para me dar uma ajudinha, ó. Essa aqui é a minha pastinha de resumos da época que eu estudava para concursos públicos. Tá meio judiada, né, coitada? Tá meio sofrida, mas ela já cumpriu a missão dela. Essa ferramenta aqui foi indispensável para as minhas aprovações. Eu tenho 10 aprovações em concursos públicos. O cargo que eu trabalho hoje, que é oficial de Justiça Federal, é um cargo que eu passei em primeiro lugar, até porque era cadastro reserva, então eu passava bem colocado ou nem era chamado. E muito eu devo essa pastinha aí aos resumos. Me ajudaram com certeza a alcançar um excelente resultado e além disso eu tenho também a experiência aí acumulada de vários anos enquanto professor. E a galera sempre pergunta muito, né? Thales, vamos aí falar um pouquinho de como fazer resumo, dar umas dicas, como funciona a pastinha, resumo e tal. Beleza, então vamos lá. A pergunta que a galera sempre faz é, como fazer resumos? Vem cá que eu vou te mostrar. Quem já acompanha as minhas aulas sabe que eu defendo muito os resumos, eu utilizo muitos resumos nas minhas aulas, inclusive acho que é um dos pontos mais fortes que eu sempre usei muito na preparação, porque era o que eu fazia quando eu estudava para concursos. No meu cargo, como tinha pouquíssimas vagas ou muitas vezes era cadastro de reserva, a margem de erro era muito pequena. Então eu não podia me dar ao luxo de ficar errando questões de bobeira. Então aquele prazinho, aquela regrinha, uma coisa, outra, cara, não podia errar aquilo. O erro era imperdoável. Então eu tinha que dar um jeito de aprender aí a memorização, a lembrar esses detalhes, a ter uma forma de revisar rápido todo esse conteúdo, até mesmo para ali nas vésperas da prova, eu consegui dar aquela papirada bacana e estar tudo fresco na cabeça. E eu sempre treinei muito, eu sou um adepto ferrenho aqui dos resumos e quero compartilhar um pouquinho com você, para você também fazer os seus resumos. Nas minhas aulas eu entrego os resumos quase 100% prontos nas mãos dos alunos, mas você também pode resumir um pouquinho mais aquilo lá, de acordo com as suas necessidades, e aplicar isso aí em todas as matérias, inclusive português, matemática, RLM, já vou te mostrar um pouquinho dessa parte também. Mas olha só, antes da gente falar do resumo, nós temos que falar de outras coisas. Esse é o erro capital aqui na hora que a gente fala de resumo. A pessoa acha que é o seguinte, ó, vai pegar a caneta, vai pegar o papel, o tablet, né, para os moderninhos e vai sair loucamente fazendo resumos como se não houvesse amanhã. Não é assim que funciona. O resumo é tipo uma das últimas etapas da sua preparação. Porque, primeira coisa, para que serve o resumo, Thales? Olha só, presta bem atenção. O resumo, ele não é um fim em si mesmo. Se você pega um resumo de alguém e você vai estudar aquilo, você aproveita um bom tanto, mas muita coisa você nem faz ideia do que está se tratando. O resumo, ele nada mais é do que um lembrete de um conteúdo que você já estudou, de um gatilho de algo que já está na sua cabeça. Mas às vezes a nossa cabeça, ela tem 1 milhão de informações espalhadas lá dentro. E você deve ter reparado já que em prova acontece muito o famoso branco. O branco, muitas vezes, não é porque você não sabe o conteúdo. Você sabe, ele está na sua cabeça. É que você não consegue encontrar esse conteúdo na sua cabeça. E o resumo, além de te ajudar a decorar aqueles detalhes mais importantes ali no dia a dia para fazer as provas, ele te ajuda também a organizar a matéria. Porque você tem quase um roteiro da matéria de forma direcionada. Mas vem cá, olha só como funciona. O primeiro passo, antes de você sequer pensar em resumo, é aprender o conteúdo. Conteúdo, Thales, vem aqui comigo. Olha como funciona. Ó. Você tem o conteúdo da matéria. E quando eu falo conteúdo aqui, é realmente de forma mais ampla, de forma mais parruda. Esse conteúdo, ele vai aí englobar as suas aulas, muito importante que o professor te dá o direcionamento, te explica. Nesse conteúdo, você vai ter aí o seu PDF, que a ideia do PDF é sim ser um pouco maior, é ser mais extenso, é ter mais conteúdo, é ter um pouco mais de sustância. Ali você também vai ter as leis, e quando eu falo lei, Constituição Federal, súmula, todos os pontos em geral aí, dentro desse conteúdo, você pode também ter o seu caderno ou o seu fichário. A ideia aqui é mais. Esse caderninho, ele não é totalmente obrigatório, dependendo da matéria, o PDF acaba suprindo ele. Mas esse caderno, a ideia dele é ser grande, é realmente ter bastante conteúdo ali. Você ter o conceito ali mais extenso,
você vai encontrando alguma coisa nova que você ainda não havia visto, numa questão diferente, você vai lá e marca. A ideia do conteúdo é realmente ser parruda, porque ali você tem que focar no aprendizado, esse é o primeiro ponto. O aprendizado, a compreensão, identificar a matéria. Então aqui você vai ter o seu PDF ou o caderno, tanto faz, você pode usar os dois, pode usar até apenas o PDF, vai da sua escolha, tá? Você tem que ter a leitura das leis também, indispensável, lei, Constituição, decreto, toda essa parte aí, claro, para as matérias que tem esse tipo de material, e as aulas que o professor vai te dando direcionamento. Ele te fala, olha, vai assim, vai assado, tal, aí vai muito de cada um. Uns gostam mais das aulas, outros dos PDFs. Eu acho que cada ferramenta tem a sua validade. O ideal é você extrair o melhor de cada uma delas, até de acordo com o seu estudo. Mas vem cá. A ideia aqui é você olhar para a matéria, entender o assunto, saber do que se trata. Só que você já deve ter percebido que às vezes chega em prova, aí você fala, caracas, eu vi isso aqui, eu só não lembro se era assim ou se era assado. Só não lembro a resposta, porque é exatamente o que a banca vai perguntar. Mas você vai notar que esse conteúdo ele é grande. É muita coisa para entrar na cabeça, ou para conseguir memorizar cada detalhe. Aí você vai ter um filtro. Aí esse filtro seria a segunda etapa. Vem aqui comigo. Olha só. O filtro, depois que você fez então toda essa parte aqui do conteúdo, aí nós iremos aqui para uma segunda etapa, que são as questões. Quando você fizer as questões, você vai estar analisando a forma que aquilo cai, o que cai mais, o que cai menos, como é cobrado dentro daquele universo de conteúdos que você estudou. E veja bem, eu não estou falando assim do universo. Você pode pegar uma matéria, um tópico da matéria, beleza? Pega um tópico por vez. Ah, vou pegar direito administrativo, atos administrativos. Beleza. Você bate toda aquela parte do conteúdo, questão, 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 questão. Vai fazer muitas questões, aí direcionando. Principalmente para a banca na qual você vai fazer a sua prova. Você pode pegar algumas bancas grandes, até mesmo para você ter uma amplitude maior. Mas aí fazendo questões, você vai ter um filtro certinho daquilo que cai mais, daquilo que cai menos, daquilo que cai toda hora, daquilo que quase nunca a gente encontra em prova, quais são as pegadinhas, quais são as palavras mágicas. Sabe aquela hora que você olha para a questão e fala, caramba, estou com dúvida nesse ponto? E você vai verificar que aquele é o ponto-chave, é o núcleo para você efetivamente afirmar se aquela questão, se aquele item, se aquela alternativa está certo ou errado. Aí fazendo as questões, você começa a pegar essa malandragem. Aí com essa malandragem, você vai conseguir olhar para o seu material e falar, cara, desse assunto todo aqui, dessa parte toda, tipo dessa página inteira, essa palavrinha é o ó. Isso, aquilo, aquilo. Você começa a ir direto na veia, aonde tem as pegadinhas, quais são as palavrinhas mágicas, o núcleo do conceito. Aí quando você tiver bem esse filtro, porque olha só que legal, você conhece a matéria e você sabe como ela cai em prova. Aí você sabe exatamente o que cai muito, ou seja, você não pode esquecer. Quais são as pegadinhas, quais são aquelas pedrinhas no caminho que muitas vezes te derrubam. Tipo prazo, caramba, prazo é ruim de lembrar, cara, tem essa exceção. Aí, com base nisso, você vai dar essa filtrada e agora sim a gente vem para o objeto aqui do nosso vídeo. Agora sim, você vai fazer os seus resumos. Então, você repara que o resumo, ele é a última coisa aqui dentro do nosso estudo. E sabe o que o resumo é? É uma coisa cíclica. O resumo nada mais é do que um gatilho, do que um lembrete de tudo isso que você viu aqui. Então, quando a gente fala do resumo, ele não é um fim em si mesmo. Por isso que o resumo, cara, é igual uma bexiga cheia de vento. Você tem a bexiga, mas só tem vento lá dentro, não adianta, você tem que ter algum conteúdo lá dentro. O resumo não é um fim em si mesmo, ele é um lembrete para algo que você estudou. Tipo assim, ó, o ato ilegal a gente anula, o ato inconveniente oportuno revoga. Isso é o resumo, é só o resumo. Aí você vai lembrar daquele tópico que você estudou, que é o desfazimento dos atos. Os atos eivados de um vício que o torne legal será anulado, invalidado. Aí, esse resuminho é um gatilho para te lembrar daquela parte de cima. Calma que a gente está na parte teórica, eu já vou te mostrar a parte prática. Realmente, fazer o resumo ali, tá? A gente já chega lá. Primeiro vamos entender a teoria, por assim dizer, por trás da elaboração de um resumo. E, cara, é muito mais simples do que você pensa. Tem gente que faz toda uma firula, um carnaval, umas técnicas místicas e ali... Não, para a frescura. Não, é muito mais simples do que você pensa. Só que é trabalhoso. Eu tô falando que é simples. Não tô dizendo que é fácil, é trabalhoso, dá trabalho. Porque, poxa,
Embora seja uma coisa simples, você vai ter que estudar o conteúdo todo. Vai levar um tempo para fazer isso. Você vai levar um tempo fazendo muitas questões. Você vai fazendo o resumo. E olha, o resumo é algo que com o tempo ele vai melhorando. Como qualquer habilidade, ela melhora com o passar do tempo conforme você treina ela. Então tem resumo que você faz, daqui uns meses você vai olhar para ele e falar assim: que porcaria, ei cara, vamos fazer de novo isso aqui. Aí você vai e melhora ele, aí você viu algo que você não tinha sacado, você vai lá e acrescenta. Tem coisa que já entrou no teu vocabulário, tipo, começou a estudar agora, nossa, tem direta, indireta, direta aqui em união, estado município. Aí, cara, depois de um tempo isso é uma coisa tão comum, é uma coisa que entra no teu vocabulário, tipo sapato, caneta, parede, luz, é algo que entra no seu vocabulário, aí você vai tirando do resumo ou vai enxugando mais ainda. Então você reparou que o resumo é a última coisa que a gente faz? Por isso, para bem um resumo ser elaborado, você antes precisa conhecer a matéria e apanhar um pouquinho das questões. Aí, sabendo de onde os golpes estão vindo, você consegue se defender com esse escudo que é o resumo, beleza? Mas vem cá, Thales, dá para fazer resumo de tudo? Dá para fazer resumo de praticamente tudo. Lembrando, o resumo vai funcionar quando você tiver manjado um pouco mais da matéria. Mas deixa eu dar um exemplo com você. Então, olha só, o que nós vimos até o presente momento aqui, para a gente partir para a próxima parte. Primeiro passo é o conteúdo. É você realmente ter essa parte aqui do conteúdo que ela tem que ser ampla para o seu aprendizado, para o entendimento, para a absorção, para você realmente fazer a imersão na matéria. Feito isso, você vai fazer questões. Aí você tem um filtro para saber onde o sapato aperta, e aí você tem os principais pontos, os pontos que são mais pegadinhas, decorebas em geral, e faz o resumo. O resumo nada mais é do que um lembrete a este conteúdo que está na sua cabeça. E quando a gente tem um resumo, a gente consegue também organizar melhor a matéria. Porque, tipo assim, imagina ali uma lei, ou às vezes um PDF lá de várias páginas. Tem a informação toda ali, que está na sua cabeça também, às vezes mais espalhada, mas é difícil esquematizar isso certinho. Agora o resumo, como ele é menor, você consegue roteirizar melhor o conteúdo. Dá a impressão, cara, que depois de um tempo, pelo resumo você lembra até da ordem dos tópicos. Ah, quando eu tenho um ato, eu tenho lá a parte de conceito, depois tem classificação, aí vem elemento, atributo, extinção. Sabe, você começa a roteirizar na sua cabeça. Chega na hora da prova, é como se você tivesse um arquivozinho ali para procurar, essa informação está aqui. Você vai diminuir em muito a ocorrência do tal do branco. Mas vamos entender o seguinte, ó. Deixa eu te mostrar aqui um artigo de lei extremamente cobrado. Ele cai pra caramba. Vamos ver ele por extenso, que seria a parte do conteúdo. Eu vou fazer uma explicação breve em cima dele, porque aqui o momento não é para a gente entender realmente o conteúdo, é só para você entender a elaboração do resumo, mas eu vou te mostrar a parte maior. Vou te dar os bizus de como aquilo cai em prova, porque a gente não vai ficar fazendo várias questões para eu te provar como cai. Eu vou te mostrar já, eu vou encurtar esse caminho só para fim de entendimento, falando como cai. Aí, com base nisso, a gente faz os resuminhos. Quer ver? Vem cá. Olha esse dispositivo aqui, ó. O artigo 25 da Lei 8666 de 93, a Lei de Licitações, cai pra caramba em prova. Esse dispositivo fala da licitação inexigível. Ah, e já aproveita aqui agora uma dica de aula também, tá? Algo que você vai ver em prova aí. A licitação inexigível é quando houver uma inviabilidade de competição. Não há competição entre os participantes. Aí pode ser feita a contratação direta. Aí o artigo 25 nos traz 3 hipóteses. Olha só, 3 exemplos. Primeiro, para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Então, ó, eles só podem ser fornecidos por um produtor, uma empresa ou um representante comercial exclusivo, sendo vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação, ou a obra ou serviço pelo sindicato, federação ou confederação patronal, ou ainda pelas entidades equivalentes. Tá, calma aí que não acabou não. Olha só, a gente tem aqui o inciso 2. Para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 dessa lei de natureza singular com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. E o terceiro caso, para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou mesmo pela
opinião pública. Muito bem. Vimos aqui, então, esse dispositivo que fala da inexigibilidade da licitação. Deixa eu te dar um toque aqui, só que é o seguinte. Nós temos um outro dispositivo, que é o artigo 24. Esse dispositivo trata da licitação dispensável. Só que esse dispositivo, ele é bem maior, ele tem uma quantidade bem maior de incisos. E aí, você aí no seu estudo, vamos fingir que é a primeira vez que você viu a matéria. Você vai ler o 24, enorme, você vai ler o 25, beleza. Aí, ao fazer as questões, já vou te adiantar, tá? O trabalho que você teria fazendo as questões. Você vai reparar que cai muito da seguinte forma. A banca joga um caso de inexigibilidade e chama de dispensa, e vice-versa. Ou ela troca alguns detalhezinhos. Então, o que nós fizemos aqui? Nós grifamos a lei nos pontos mais importantes. Também tem a ver com o resumo, tá? Só que é muito legal na hora de estudar, que quando você vai dar aquela papirada mais na veia, mais rápida na lei, já está ali destacados quais são os principais pontos, beleza? Mas tá bom, Thales. Aí eu fiz isso aqui. Tá, mas, poxa, olha os incisos, cara. O tamanho deles, né? Você viu quanto detalhezinho, quanta coisa? Sabe qual que é a vibe do resumo? É ir direto na veia dos pontos mais importantes. Deixa eu te dar um exemplo. Vem aqui comigo. O que nós estudamos ali então? Nós estudamos as hipóteses de licitação inexigível. E já estou aproveitando para usar esse exemplo de resumo de um ponto da matéria de administrativo que cai em prova, que é uma barbaridade, viu? A licitação inexigível, ela ocorre quando nós estivermos diante de uma situação de competição inviável. Então você viu lá, inviabilidade de competição, competição inviável, é licitação inexigível. E nós temos 3 casos. Só que, cara, aqueles incisos são enormes. Para te ajudar naquela decoreba, tipo o gatilho, aquilo que é o primeiro passo. Sabe quando você tem um fio todo embolado? Como que você desembola? Você joga pro alto, você chuta, você puxa no meio? Você procura uma ponta. Você pega a pontinha e vai lá. É a pontinha que a gente vai procurar aqui. Vem cá, olha como funciona. Ó, olha só um resuminho. Primeiro, é quando estivermos diante de fornecedor exclusivo. Fornecedor exclusivo. É só ele que vende aquilo. Nesse caso, tem uma observação super importante que diz aí a Lei 8666, que é uma exceção. Olha a exceção marcada aqui de outra cor e destacada, para você conseguir identificar visualmente muito fácil na prova. Ó, é vedada a preferência por marca. Então, tá vendo? Tem a hipótese e tem a exceção. Estão de cores distintas, está visualmente separado. É muito mais fácil tua cabeça gravar isso aqui. Olha o segundo caso. É quando nós tivermos uma empresa ou um profissional que preste um serviço singular de notória especialização. Tem várias pessoas que fazem aquilo, mas esse aqui é muito bom, ele é muito foda no que ele faz, ele é o melhor de todos. Nesse caso pode ser contratado direto, mas ó, da mesma maneira que vimos lá em cima, há uma exceção. É importante destacarmos a exceção, porque é algo que vem em pegadinha em prova. É vedada essa contratação direta para serviços de publicidade e propaganda, publicidade e divulgação. Aí não pode. Aí não dá para alegar. E aí nós temos o último caso. O último caso é a contratação de profissional do setor artístico. Mas não é qualquer artista. É artista consagrado. É artista consagrado, porque falar que artista é fácil. O difícil é ser artista consagrado. Aí pode ser diretamente ou por meio de empresário exclusivo, consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Então olha só o que a gente fez, ó. Deixa eu voltar aqui para você ver, ó. A gente pegou esse dispositivo que é grande e a gente colocou ali no resuminho os principais pontos, ó. Fornecedor exclusivo, vedada, preferência de marca. Otários, mas e esse resto aí? Esse restante todo, se você colocar no resumo, o resumo perde a finalidade. Ele perde a finalidade. Aí vai ler a lei, aí está transcrevendo a lei, aí já é bobeira. A ideia do resumo é o ponto-chave. Só que é importante a leitura da lei, porque se o examinador fizer um copia e cola meio violento, você sabe que aquilo é familiar. Falou, nossa, sindicato patronal? Ah, sim, está escrito lá mesmo uma parada dessa aí. Por que a gente destacou aquela parte e não essas? Porque o bizu mesmo de prova, o que vem cobrado,
não é aquela parte do final. Aquilo lá é bem copiou-colou, sabe? É aquela coisa que você, tá, isso aqui eu li, tá, é isso aí mesmo. O ponto que a banca muda faz a pegadinha, esse é o ponto que nós destacamos. Esse é o ponto que nós resumimos. Então, olha só, a mesma coisa que nos outros, ó. Notória especialização, vedada para publicidade e divulgação, setor artístico tem que ser consagrado, sacou como funciona? Aí com base nessas informações que a gente consegue extrair, depois de realizar aí mais um monte de questões, a gente consegue fazer um resuminho. Só que veja bem o que eu disse antes, esse resumo por si só, ele não vai ser ali tudo na sua vida. Porque se você olha só ele, sacou? Você vai só no resumo, só no resumo. Aí a banca coloca ali na prova, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Você fala, será? Será que isso é verdade? Desde que? Sim, tá na lei, não tem pegadinhas ali. O examinador copia e cola, mas se você não teve o estudo da lei, você não teve o estudo do material, você não tem... Lembra que a gente viu que o resumo ele remete ao conteúdo? Se você não tem um conteúdo a ser remetido, teu conteúdo te resume, teu resumo, ele te leva para lugar algum. Quer ver a regrinha que a gente viu aqui? Ó, deixa eu voltar aqui contigo. Ó. Olha aqui o que nós vimos. Ó, vem aqui comigo. Ó, o resuminho, ele vai te trazer de volta algo que você havia estudado. Só que se você não estudou nada, o resumo te leva para onde? Para lugar nenhum. Então você precisa ter visto o conteúdo antes. E você sabe que esses pontos aqui são os mais importantes porque você fez um monte de questões. Você viu como a técnica por trás de resumos não é uma técnica tão absurda, uma coisa assim, nossa, mas é um pouco trabalhoso, porque esse trabalho que eu estou te mostrando aqui, ele tem que ser feito matéria por matéria, tópico a tópico, então não é algo que você faz em uma semana, não é algo que você faz em um mês, é algo que leva tempo. Mas eu estou te mostrando algo que leva tempo, mas cara, depois que teu resumo está pronto, você decola. Antes de eu falar um pouquinho mais do resumo aqui, deixa eu te contar uma historinha. Quando eu estava estudando para concurso, eu ia bem nas provas. Eu estudava muito, cara, ralava. Nossa, vivia me matando. Só que chegava em prova, eu cometia muitos errinhos bobos, sabe? Cara, falei, como que eu sou um jumento? Como que eu fui esquecer isso? O cara tá aqui, ó. E eu travei. Aí eu reparei que eu estava errando esses detalhezinhos, decorebinhas, o famoso branco e tal. Dei um passinho para trás. Comecei a fazer aquele monte de questões, comecei a fazer resumos e tal. Fiquei alguns meses nisso. Incrível. Depois que o meu resumo estava pronto, ou quase todo ele pronto, aí eu comecei a decolar nas provas. Aí que vieram a maioria das minhas aprovações, inclusive aprovações em primeiro lugar, quarto lugar, sétimo lugar, acho que uma eu fiquei em 42º, 18º, não lembro. Aí a gente lembra daquelas que realmente mudaram a nossa vida. Então, foi tudo uma vez. Por quê? Porque eu consegui consertar o detalhezinho que faltava. Olha só, eu estava falando aqui um resumo voltado para a matéria de direito, né? Mas isso também serve para outras matérias. Quer ver? Deixa eu te mostrar algo aqui. Veja bem, tem um pouco também de tolerância, porque esses resumos aqui eu fiz na época que eu era concurseiro. Ninguém me ensinou a fazer isso dessa forma. Eu fui fazendo pela tentativa e erro. Quando eu era mais novo, eu fiz um curso muito tempo acerca de memorização e tal. Mas essa técnica, do jeito que eu estou falando aqui, é algo que, poxa, naquela época ninguém ensinava, falava, mostrava igual a gente está fazendo. Eu fui fazendo. E eu fui mudando conforme eu via que ia dando certo ou errado. Primeiro, o resumo pode ser feito no caderno, Thales? Cara, caderno não é legal, porque os resumos eles têm que ser mutáveis. Você vai mudando. Você tem hora que vai ter que mudar, vai ter que apagar, vai ter que atualizar, vai ter que você ver que fez cagada, vai ter que fazer de novo. Então, se está no caderno, você vai arrancar a folha, vai ficar colando o papel em cima, é ruim. O fichário já é melhor, porque você tem aquela liberdade de tirar e colocar folhas. Só que o fichário é muito desconfortável para levar. Eu gostava de levar essas pastinhas aqui. Cara, essa pastinha não é cara. Depende muito do lugar, mas sei lá quanto custa. Não vai custar mais que uns vintão, entendeu? Uma pastinha dessa. Ah, mas vintão, cara, é algo que você vai usar muito. Você vai ver o investimento que é isso aqui, tá? Você vai ver isso aqui, depois que está pronto, não tem preço. A pastinha, ela é mais confortável para levar para os locais. Então, colocar a pastinha debaixo do braço, tinha que ir no médico, levar alguém não sei onde, tinha que esperar, pegar um busão. A pastinha estava junto, cara. Abria ali, ó, papiro. Sabe quando você vai deitar no meio da noite e você fala assim, qual que é a diferença de ato complexo e ato composto mesmo? Opa, pega lá tua pastinha de resumo e dá uma olhadinha. Tua cabeça não pediu informação? Alimente ela. Você tem tudo na mão ali. Mas olha só, como eu disse, né, essa época que eu não tinha tanta experiência, mas ainda assim, eu vou te mostrar aqui alguns exemplos
que eu usava, ó, aqui as minhas fichinhas de português, de língua portuguesa, algumas delas. Tá meio bagunçado porque a galera, eu sempre mostro para os alunos, eles manuseiam e tal. Então a dica que eu dou, tá? Você vai separar por matéria ali dentro, pode separar por tópicos, numere, coloque lá P de português, 1, 2, 3, 4 e ó. Você vai me agradecer um dia, beleza? Um dia você vai falar, ainda bem que eu fiz isso aqui, porque se tem uma coisa que dá desespero na pessoa é ver os seus resumos espalhados pelo chão, todos misturados. Como você sabe? Exatamente o jeito que você está pensando, é o jeito que eu sei, tá? Aquele dia eu tive uma amostra grátis de infarto, mas beleza. Então olha só, um resuminho aqui, um exemplo para você, tá? Que eu gostava muito de fazer, ó. Eu às vezes confundi um pouco aquela parte de concordância verbal, apesar que eu já tomei burro de novo nessa parte, tá? Mas um pouquinho eu lembro. Tipo assim, ó, sujeito composto. Ó, vou colocar aqui para você ver, embora não vai dar para ver tão bem assim, ó. Mas dá para ter uma ideia, tá? Eu nem sei se está tudo totalmente certo isso aí, viu? Eu sou professor de português. Mas olha só, quando é sujeito composto, tá? Me ajudava muito. Se for os dois sujeitos antes do verbo, o verbo tem que concordar com os dois. Aí eu fazia um desenho aqui, ó, tá vendo, ó? Tá vendo o desenho aqui, ó? Aqui, ó, nessa parte. Ó, se os dois sujeitos estão aqui antes do verbo, o verbo tem que concordar com os dois. Por exemplo, o prefeito e sua comitiva vieram. Legal. Agora, se o verbo, olha aqui o segundo, ó, deixa eu ver se consigo te mostrar aqui. Ó, o segundo aqui. Se o verbo está antes, o verbo pode concordar com o primeiro sujeito ou com os dois. Aí eu coloquei, ó, vieram / veio o prefeito e sua comitiva. Sacou? Beleza? Então, ó, me ajudava muito. Cara, é coisa besta. É coisa besta. Mas você sabe que essas besteiras aqui na hora da prova fazem todo o caso. Então eu colocava um resuminho. Quando eu tenho também aqui, ó, porcentagem, substantivo e o verbo, ó. Se a porcentagem está aqui, o substantivo e o verbo. Tá. Aí o verbo pode concordar com o substantivo ou com a porcentagem. Tipo assim, 35% da população apoia ou 35% da população apoiam. Então eu colocava essas regrinhas porque são coisas que a gente aprende no dia a dia e tal. Só que chega na hora da prova você fala assim, putz, tá aqui. Tá aqui. Você vai ter dado uma olhada antes da prova, tá fresco na cabeça. Então, eu sabia onde o meu sapato apertava e onde às vezes dava um branco. Tá aqui, ó. Informação pra caramba nessa parte. Ó, uma outra aqui também. Eu usava para matemática. RLM caía também nos meus concursos, mais menos. Matemática caía pra caramba. E se tem uma coisa que todo mundo sabe que estuda para concurso, mas uma hora ou outra você esquece depois que até para um pouquinho de treinar, é a parte de frações, né, cara? Quando a gente fala ó, adição, subtração de frações, multiplicação, fração inversa, divisão. Ô, inferno, que bom que eu não preciso saber mais nada disso. Mas uma é que eu precisei e tinha que estar aqui. Então eu colocava, tá vendo a regrinha, ó? Tá, eu nem sei mais qual é aqui. Mas eu colocava a regrinha, eu colocava um exemplozinho do lado, tá vendo, ó? Não precisa nem tentar copiar isso aqui depois, tá? Que isso aqui deve estar uma merda, que eu fiz sozinho isso aqui. É que na época ajudou, tá? Você é um péssimo professor de matemática. Eu não sou professor de matemática, eu sou burro em matemática. Só que eu fiz isso aqui na época e me ajudou, entendeu? Aí eu colocava alguns exemplozinhos, sabe? E aquilo me ajudava a dar aquela papirada antes da prova. Outra coisa também que a gente tinha muito ali, ó, para calcular a área, eu colocava aqui as fórmulas, tá vendo, ó? As formulazinhas para cálculo de área. Aí eu chegava ali, só que isso aqui eu tava enjoado de fazer. Eu sabia fazer as questões. Só chegava na prova e falo, caracas, como que é este inferno dessa fórmula? Tá aqui, ó. Eu acabei de olhar. Eu olhei pouco antes da prova. Deixa eu até prender aqui para não estragar minhas paradas, né? Que sabe que eu tenho todo um sentimento ali. Muita energia envolvida. Então, você dá uma olhada, você vai olhando no dia a dia. Você quer olhar as fórmulas? Você dá pá. Só para refrescar a memória. Chegou na semana da prova, eu comia com farinha essa pasta. Chegava no dia da prova, eu acordava antes. Eu chegava 2 horas antes do local de prova, chegava lá, papirando loucamente ali. E se funcionava? Se você fizer isso, porque eu tinha o resumo do resumo, tá? O resumo do desespero. Tipo assim, sabe o cerne da decoreba? Aquela decoreba satânica que sempre tem me fugir da cabeça? Era a última coisa que eu olhava antes da prova. 5 minutinhos antes de entrar na sala eu tava dando uma papirada. E se você fizer isso, um dia você me manda uma mensagem aí, ou posta um stories no Instagram, me marca, você vê se a impressão que dá, sabe qual que é? Vem cá. A impressão que dá é que você está colando na prova. Tava na prova, eu vi aquilo, eu tinha vontade de rir. Fala, mano do céu, parece que eu tô colando na prova porque o troço tá aqui, eu acabei de ver, caralho. Eu ficava muito feliz, cara, eu ficava muito animado, porque eu tinha acabado de ver o troço, eu sabia que era abacaxi, mas eu tinha visto há pouco tempo. Memória de curto prazo. Só que aí,
Você tem que ter uma experiência. E essa experiência você vai pegando com o tempo e você vai lapidando os seus resumos. Então você reparou que não tem fórmula mágica, não tem segredo, não tem técnica secreta. Não, cara, é trabalho duro. É trabalho duro e com a experiência você vai melhorando o seu próprio trabalho. Aí, de acordo com a matéria, de acordo com o professor, alguns fazem mais resumidos, outros menos, mas é muito interessante você fazer o seu próprio resumo. Mesmo que você goste das minhas aulas, acompanhe e tenha os resuminhos, cara, pega ele e se adequa para você. Às vezes você vai falar, não, isso aqui assim eu memorizo melhor. Chega o aço, cara, perfeito, eu vou ficar feliz. Eu tento fazer aquilo que eu acho melhor, mas às vezes para você o melhor é um pouco diferente. Manda o pau. O importante é você acertar a questão. E você vai reparar que muitas decorebinhas bobas que você perdia no dia a dia, você não perde mais. Então tá aí, espero aí que realmente te ajude na sua preparação e não tenha preguiça, tá? Dá trabalho, leva um tempinho, mas como tudo na vida, né? Tem que pôr um monte de energia em cima para ter um fruto bacana. Só que veja bem, mais uma dica. Não fique também com frescura, tipo assim, não deixa, sabe, não deixa seguir. Fica demorando demais para fazer o resumo. Ai, ficou um pouquinho feio aqui. Não, cara, vai, toca o barco, vai embora. Vai fazendo. Faz bonitinho, faz com carinho, porque é gostoso estudar um negócio bem feito. Mas assim, não fica com preciosismo demais também, senão a fila não anda e o seu estudo não desenvolve. Aí, em vez de você levar alguns meses para fazer os seus resumos, você leva anos. Aí não é legal, né? Então é importante isso aí também. Olha só. Muito obrigado aí pela atenção, por estar acompanhando até aqui o momento, porque se eu estou dando uma dica e você está ouvindo é porque você acredita no meu trabalho. E eu agradeço muito aí pela confiança. Me segue nas redes sociais, tem o meu Instagram e tem também o meu Telegram. Estão aqui na descrição do vídeo o link aí para o meu Instagram, para o meu Telegram. Se você aqui não me segue no YouTube, é só clicar ali em se inscrever. E se você quiser saber dos meus cursos que eu tenho no Estratégia, tem o link aqui na descrição também. Beleza? Muito obrigado, um forte abraço, tamo junto, ó. Deixa o seu like e seu comentário também. Curtiu o vídeo? Deixa um comentário aí falando o que você achou, o que você quer, que eu vou fazendo outros vídeos também na mesma esteira. Valeu? Tamo junto, um forte abraço, até mais.